Vamos nisso. Olá a todos, temos muito para falar desta semana, estamos cá de regresso. Eu sinto-me cansada. A Cansada? sério, olá, Sr. Padre. Bom dia, Suzana. Eu, se calhar, até sei porquê. Vai, não me diga coisas que não deve, se faz Não, favor. que eu vi que foi visitar a Fraga do Puio, Fui. não é? Espetacular. É muito bonito. À sua conta, por sua culpa. Não, eu tinha pensado até termos um dia para divulgar aqui o património, a nossa arte, que há coisas muito bonitas. Espetacular. Tive pena de não ir aos outros 3 miradouros, mas a trovoada começou a ameaçar. Sim. E pronto. Aliás, a nossa Câmara tem feito até uma publicação no Facebook, não sei se tem visto, que acho que é uma rota por semana, uma rota por dia, e tem colocado fotos do castelo, de Miradouros, coisas que são um chamariz muito bons aqui à nossa E é que região. depois, repare, eu acho que foi a melhor opção. Depois de 3 meses de confinamento dos meus filhos, que tiveram literalmente 3 meses em casa, retirá-los para um sítio daqueles foi mesmo a melhor coisa que podia Que ter nós ali, feito. aquela zona do Douro, Picote, não é? Miranda do Douro, geralmente, pelo menos eu recordo-me, sempre que se falava de ir a Miranda, era ir ver o 2, não é? O 2, tem que vir o 2 na parede, e agora com esse miradouro ali em Picote, e existe outros ali no Há Val do Douro. mais três que eu vi lá. Sim, e ali tira-se umas fotografias fantásticas e tem-se uma noção até da força da natureza, o Douro como Isso, furou aquela isso. rocha, aquela, parece uma serpente, não é? É Tudo ali em verdade. volta, muito Não, bonito. e é um, como é que eu vou dizer? Revitalizar, é a palavra certa. Sim, A pessoa chega ali e é, parece e que está noutro. consegue sentar-se um Completamente. bocadinho. Maravilha. E há outra zona que vai abrir em breve, penso eu, e eu também gostava de ir, que é os Passadiços do Paiva. Também, porque foram atingidos por um incêndio há uns Sim, anos, não é? foram Eu um também ainda bocadinho não tive destruídos, depois possibilidade foram de lá ir. reconstruídos, mas vai ter a maior ponte suspensa também em vidro. Portanto, e será uma experiência Interessante, interessante. não é? Não aconselhavam a quem A quem tem vertigens, pois isso não vale a pronto, pena. mas muito interessante. Muito Ora bem. bem, nós na semana passada tivemos a Mas não me falar... responde, eu estava cansada por isso ou não? Não, Não. ali foi maravilhoso. Até que a caminhada é pequena. Não, Consegue-se mas... levar o carro até Sim, até muito lá, perto. aqueles rochedos. Sim. Mas foi maravilhoso. Isso acabei por arranjar energia para a semana. Foi um bocadinho mais Não, sim. exigente esta semana, Muito só bem. por isso. Na semana passada falamos das mudanças que iam obrigatoriamente acontecer No regresso às das missas celebrações. comunitárias, não é? E o Sr. Padre na semana passada tinha dito, olha, para a semana é uma boa ideia Fazemos fazermos uma um balanço, análise, não um balanço. Que balanço é que faz passada uma semana? Olha, faço um balanço muito positivo, em duas realidades diferentes. Uma das realidades, por acaso, na quinta-feira, tivemos uma reunião de todos os padres do Arciprestado, aqui da nossa região. Arciprestado é um território, portanto, o nosso Arciprestado chama-se Moncorvo e compreende os concelhos de Carrazeda, Alfândega, Vila Flor, Freixo e Moncorvo. Portanto, fazemos parte de um Arciprestado. E com o Sr. Dom José tivemos uma reunião de recomeço também e de análise deste tempo que passou e também já ouvir as opiniões dos párocos no que foi o início e a opinião foi geral, foi sereno, foi um recomeço sereno, sem grande ansiedade. Eu tive uma experiência muito interessante, mas já falo dela. Dizia-se era que em alguns lados, sobretudo nos maiores centros, como foi o caso de Bragança, aqui em Carrazeda notou-se também, a ideia de que iria muita gente fez com que muita gente não fosse. E as pessoas comentavam e diziam, bom, como é a primeira vez, se calhar vai estar tudo cheio, então eu vou no próximo. E aqui na Carrazeda nós tivemos a missa domingo e pedi desculpa aos nossos ouvintes, mas não conseguimos transmitir a missa mais uma vez. Porque a missa foi deslocada. Foi deslocada da igreja para os escuteiros e não pronto. conseguimos fazer a ligação, mas penso que amanhã já vamos conseguir fazê-lo. E a capela dos escuteiros, que é um espaço muito amplo, muito agradável até celebrar, ouvir a natureza, estamos ali no meio da mata, é muito bonito. E não encheu sequer, portanto tivemos possibilidade de ter as pessoas com distanciamento, tudo muito bom. Nas outras paróquias correu muito bem, senti fiquei um bocadinho emocionado e feliz, sobretudo numa das terras, foi na Fonte Longa. Eu iniciei o cântico de entrada
e as pessoas interromperam-me com um aplauso, bateram palmas. A sério? E depois eu parei de cantar e depois continuei outra vez, mas o aplauso não foi por mim, mas era a saudade de estarmos juntos e de novamente. podermos voltar à igreja, e foi uma experiência muito boa. E nas outras terras foi sereno, as pessoas têm, até as notícias têm passado, têm alertado as pessoas. O nosso bispo dizia uma expressão na quinta que é curiosa e que me ficou na memória. Ele dizia: nós temos que lutar para que a pandemia não nos transforme num pandemónio. Não transforma a vida num pandemónio. É verdade. Isto no fundo, bem pensado, quer dizer que para lá do medo, porque o medo existe, mas o medo cria deuses, não é? E nós, sem querer, os deuses andam por aí. E o medo cria deuses e afasta-nos. E com os cuidados, desconfinados, mas desconfiados, mas não podemos deixar de viver, ou seja, o fecharmos-nos acaba por... e daí vem toda a outra consequência das festas que tínhamos falado, se vai haver, se não vai haver, e nós falamos disso na quinta-feira, e eu fiquei a perceber um bocadinho melhor a ideia. Os nossos bispos vão publicar um documento dia 17, penso eu, com orientações para isso. E não podemos tornar-nos num pandemónio, senão então seriam duas crises terríveis, não é? Aquilo que as pessoas têm mesmo que perceber é que quando se fala em normalidade não é aquilo que tínhamos antes. Claro. Mas é uma normalidade que tem que ter regras, limitada, mas que temos que continuar, sem dúvida, o nosso dia-a-dia. E depois, Susana, é assim, quando nós começamos a ler, uma coisa é ficarmos pelo que nos vai sendo dito e ouvimos numa notícia, mas quando se vai aos documentos ler, se ler os documentos da Organização Mundial de Saúde, que é a grande entidade mundial, não é? Porque aqui, se ouvir o discurso do nosso Presidente da República, do nosso Primeiro-Ministro, das autoridades de saúde, e ouvir o que dizem na Espanha e na França, e pronto, exceto o Brasil, e é chapa 5, ou seja, estão todos em sintonia. É porque não é? ninguém aqui descobriu nada, isto vem tudo da Organização Mundial de Saúde. E o que é que nós temos certeza, pelo menos científica, comprovada? Que só há duas formas de transmissão ou de precaução, e é via aérea. O vírus transmite-se por via aérea. O vírus não é assim tão forte quanto isso, mas quando chega com uma carga vírica tal, destrói uma pessoa, e isso temos visto. E o que sabemos é que distanciamento social e higiene das mãos, porque é pelas mãos, e uso da máscara, portanto, é o que nós sabemos. O resto, se está na superfície ou não está, isso nem sequer está provado. Isto são medidas de, como é que eu diria, profiláticas, ou seja, de prevenção, para evitar que, para o caso de estar, que não aconteça, não é? Mas não está provado que ele se mantenha nas superfícies, que ele fique no ar, como acontece com outros vírus, por exemplo. Por exemplo, eu tenho falado com pessoas conhecidas e amigos que ainda mostram algumas reticências, por exemplo, a ir a um restaurante. Sim. Que ainda mostram algum receio. Já arriscou? Já frequentou? Já foi ao restaurante? Não, ainda não. Eu, por acaso, já. Sim, eu não. Tenho ido, sim, já fui, ainda ontem, fui fazer uma caminhada em Mirandela, porque agora ando a convencer a minha mãe também a caminhar, que está na altura, e a minha irmã, que está presa aqui em Portugal há 3 meses, quase que ainda não conseguiu regressar à Suíça, e temos feito uma caminhada. Costumávamos fazer sempre ali um percurso. Ontem fomos até Mirandela, fizemos um percurso maior e, claro, a guida no fim tem de ter um gelado, e temos ido a uma esplanada, mas temos visto que mesmo aí as pessoas, mesmo quem serve, quem tem tido esses cuidados, restaurante ainda não. E até estou curioso para saber como é que se organizaram. Não, aquele que eu fui, por acaso não foi cá. Sim. Mas, e quando liguei a reservar, porque tem que haver esse cuidado, acho que devemos de ligar a reservar, porque podemos correr o risco de ter lugar, não é? Como para tudo agora, segurança social, finanças, cabeleireiros, esteticistas, é? tudo, sim. Tive o cuidado de reservar e fiz as minhas perguntas, estavam preparados, estavam a ter os cuidados todos, e fiquei muito satisfeita porque, de facto, estavam as mesas distanciadas, portanto, muito menos mesas na sala. Havia separadores em acrílico em todas as mesas, mesmo as de 4,
portanto, se houvesse pessoas por uma questão de segurança preferissem almoçar ou jantar com o Ok. separador, ele estava lá. Portanto, acho que as pessoas absorveram bem as medidas que foram Sim, aconselhadas e acho que, se nós tivermos o nosso cuidado também, tem tudo para correr bem. Não podemos a deixar de é apoiar agora verdade. o comércio tradicional, que estão a precisar mesmo que É isto verdade. continue a E funcionar. lermos alguns sinais que vão acontecendo. Nós agora, se olharmos em retrospectiva, vamos perceber que há 2 ou 3 momentos que nos dizem que estiveram a ser preparados e outros que ainda estão a ser preparados. Penso eu que conseguimos fazer esta ligação. 1º de Maio, o 25 de Abril e agora a festa do Avante. E mesmo a nós, à Igreja, eu entendo as coisas assim. Tentaram lançar-nos uma ratoeira com o 13 de Maio. E a ratoeira era: vamos preparar a festa do Avante e não sei o quê. Quem é que nos pode aqui fazer um bocadinho de moça? É a Igreja, porque tem tudo fechado e, como dizem os jornais, tivemos 50 milhões de prejuízo, não sei o quê. Então vamos lançar Fátima e então eles não vão ter argumento, nem sequer vão poder falar quando nós... Acha que foi assim? Sim, não digo que terá sido com esta leveza toda, mas foi mais... não tenho dúvidas. Aqui a Igreja, e eu ouvi a expressão de um responsável da Igreja que dizia assim: nós já andamos cá há mais tempo, ou seja, nós já andamos nisto há muito tempo, nós já andamos nisto há 2000 anos, portanto, já conhecemos bem as ratoeiras, os caminhos e por isso houve ali uma decisão difícil de não se fazer, mas por um lado deu autoridade de podermos dizer algumas coisas, como por exemplo dizermos como é que se entende que numa igreja onde vão 20, 30 pessoas, 40, nos obriguem obriguem entre aspas, porque dentro da igreja ninguém nos obrigou a nada, não é? A igreja nunca foi, e às vezes o governo passava um bocadinho para lá das suas competências, a dar instruções, mas que não é da competência dele. E quando nós vemos num campo pequeno e quando vemos numa milhares de pessoas juntas por causa de uma comédia, e quando não deixam abrir, por exemplo, os estádios, não é? E não deixam abrir os cinemas, e não deixam abrir os teatros. É preciso entendermos estes 2 pesos e 2 medidas que não favorece nada, até a paz social, a serenidade social. Eu ontem e traz de ontem reiniciou-se o futebol. Não sei se viu, não. Acha? Eu nem sei de qual é o seu clube. Já não se lembra que eu já lhe disse. É da Sou- cor do microfone. Sim, sou apenas uma simpatizante. Não sei se estão a ver porque nós estamos a filmar esta Eu sou entrevista. simpatizante do Porto. Fui campeã. Muito bem. Sim, Uh, só simpatizante. Não? Eu vou fazer aqui uma coisa histórica. Não sei se algum dia o fiz, mas vou-lhe gabar o seu presidente, o Pinto da Costa. Acho que o deve fazer. Acho que nós devemos ser equilibrados e dar os... Não, quando é. não é? E o Pinto da Costa tem uma, entre outras capacidades que tem certamente, mas uma delas é aquele humor próprio. Muito característico Sarcástico, dele, sim. mas, como diria Gil Vicente, ridendo castigat mores. Em latim quer dizer a brincar, a rir, se castigam os costumes, e se dizem as verdades. E ele dizia ontem, no final do jogo do Futebol Clube do Porto, que para mim teve um resultado, pronto, não vou dizer, mas ele dizia: para a próxima vez vamos começar a fazer os jogos no campo pequeno. Este humor diz muito das coisas, ou seja, se fosse no campo pequeno, se calhar podíamos ter lá 2 ou 3 mil pessoas. O estádio do Porto, e o estádio do Benfica, e o estádio do Tondela, e de Guimarães, não sei o quê, que tem lugar para milhares de pessoas, onde se pode fazer um distanciamento com entradas separadas, Mas não deixa. eu aí até entendo, porque o futebol acaba por trazer à Paixões, flor da pele, não é? E se calhar, flor da pele, claro, reações que se viram no final do jogo do Benfica, por isso o mesmo. autocarro atacado, Portanto, agora, os jogadores feridos. imagino que agora até permitiam 5 mil pessoas no estádio do Dragão. Quem seriam essas 5 mil pessoas? Sim, Ia ser muito complicado. aí e nós podia sabemos que sim, não é? controlar-se pela bilheteira. Mas É ia mais ser muito fácil, complicado, um eu acho. estádio dizer nós só vamos vender 5 mil bilhetes e aí quem se apressar é quem entra, do que eu dizer numa igreja minha aqui só entram 10 pessoas, porque aí eu tinha de fazer escolhas. Naquele caso não, compra o bilhete, quem comprar, quem chegar primeiro entra. O que eu acho nisto, e tudo bem, e o Bruno Nogueira fez e animou as pessoas, e se calhar durante aquela hora ninguém pensou no Covid e na crise, mas
acho que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República não se deviam dar a este tipo de coisas, ou seja, a ter um papel mais conciliador e ser autoridade, porque nestas coisas a mulher de César não basta ser, tem de parecer, não é? E o ser e o parecer andam muito juntos. Mas uma coisa é verdade, o futebol que é uma paixão que pelo mundo inteiro, que une pessoas, Claro, sim, e também cria outras coisas menos agradáveis, mas pronto, faz parte. E por muito que nos custe, cria dinheiro, não é? Cria dinheiro e mexe a economia, ou seja... Mas o que é certo é que esta pandemia veio mostrar que é possível viver sem futebol. Sim, pois foi. Não é? Eu... É uma coisa impensável. Então onde é que estão os jogos de sábado à noite, quarta-feira, onde é que está o encontro com os amigos, onde é que está a cerveja? De repente... Eu tenho pensado muito nisto, porque agora com este recomeço... eu até já tinha saudades, até de alguma tensão que às vezes existe entre as pessoas, o padre, porque isto devia estar ali e estava além, não sei o quê. E aconteceu-me esta semana uma discordância com umas pessoas por causa bem, eu vou dizer, por causa de um altar, de uma cor do altar. O altar foi para restaurar, estava bastante danificado, e o altar veio, ou seja, estava estragado, podre, queimado das velas, tinha marcas, já tinha sido repintado 2 ou 3 vezes, notavam-se as camadas de tinta. O altar foi para restaurar, veio restaurado, novo, está colocado, e ao fim deste tempo, depois de passarmos 2 meses e meio a lutar pela vida, pela sobrevivência, a perceber que o mais importante de facto é uma vida de oração, mais até do que o sítio da oração, e então andam as pessoas agora a dizer, bom, aquilo está mal, porque ali era azul e está cor-de-rosa, e ali era cor-de-rosa e está azul, e o povo está descontente, e não sei o quê. E eu pensei para mim, assim, de facto, nós aprendemos alguma coisa com isto. Mas eu sabia que ia ser Mas nós assim. aprendemos, voltamos ao mesmo, é como se no dia 13 de março se fechasse ali uma porta e nós adormecêssemos todos no sono longo, e agora acordamos exatamente como nos deitamos. E isto é o pior que nos pode acontecer. Aliás, o Papa ter repetido isto, pior que a crise, é não tirar lições da crise. Acredito que haja pessoas que sim, que mudaram e que pensam, mas deve ser uma percentagem tão pequena. Mas eu depois penso, neste caso concreto, ou seja, as pessoas têm razão de discordar e vamos tentar resolver, não é isso que está em questão. É aquela questão de que eu não acredito que durante 1 mês, 2 meses, ninguém tenha ido ver a montagem do altar, o altar a ser montado, restaurado, e que ninguém tenha reparado que nos estavam a fazer bem e dizer à pessoa, desculpe, as cores estão trocadas, nós tínhamos de uma maneira, e as pessoas eram chamadas à atenção. Mas a fé fica beliscada porque o rosa está no azul. Não fica, mas é exatamente isso, e quando às vezes vêm estas coisas é que eu percebo que parece que nós não aprendemos nada com isto, e andamos cá, como dizia o nosso bispo, andamos cá há 2000 anos nisto, e parece que ainda não conseguimos perceber a prioridade, o que é o mais importante. Isto faz-me lembrar, e nós temos sempre muito o que falar, é o nome do programa, não é? Isto é como as cerejas. Quando eu estava a estudar no seminário, em Bragança, nós tínhamos lá uma sala enorme, que era chamada o museu, que era um museu, de facto tinha lá umas coisas no museu, alguns padres às vezes que deixavam, tínhamos algumas moedas antigas, assim umas coisas, mas havia lá imagens de arte sacra muito belas, muito valiosas e muito antigas que estavam ali. E a pergunta, às vezes nós fazíamos, então, estas imagens porquê é que estão aqui, neste museu, e não estão numa igreja? Não? E a resposta era, estas imagens não são nossas. Não são nossas, eram de paróquias que estavam ali no seminário porque as paróquias não as quiseram. E porquê? O ridículo é esta explicação. Há uns anos andavam aí uns pintores e restauradores de arte sacra e roubavam imagens. Roubavam. Os próprios restauradores? Os restauradores. Por exemplo, uma paróquia tinha uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Não, deixa-me dizer uma mais antiga, vá. Uma imagem de São Sebastião, que se calhar tinha 300 anos e era levada para restaurar. O artista fazia o quê? Numa máquina, não sei se é serigrafia, desculpem se estou a dizer mal, numa máquina fazia uma cópia da imagem, pintava a imagem de novo e deixava a antiga e entregava a cópia. As pessoas admiravam a imagem pintadinha, novinha, ai que linda, que bonita que está, pagavam, ficavam com ela. A polícia judiciária
iniciou uma investigação, conseguiu descobrir essa falcatrua, recuperou as imagens antigas, grande parte delas, e foi devolvê-las às comunidades, à Polícia Judiciária. E, surpresa das surpresas, as comunidades não as quiseram. Porque estavam em pior Porque estavam estado velhas. porque Estavam velhas, não as quiseram. Ai não, fiquem lá com ela, esta está mais bonita. Ou seja, não perceberam o valor da imagem, o quanto aquela imagem valia, não é? O que é que tem lá que não vale nada? O que é que tem lá que não vale? E ficaram com as cópias. E algumas das originais ainda estavam no seminário porque as paróquias não as quiseram. E às vezes isto faz-me pensar que nós transportar para a realidade, transportamos para a realidade. Parece que o aspecto é mais importante do que o sentido e a essência, e eu acho que nós temos que aprender esta lição. Ainda não estamos longe, ainda não é tarde. Porque... Mas também lhe digo, Sr. Padre, não quero ser negativista, nem quero ser pessimista, nem nada disto, mas que se com uma pandemia que nos parou a todos não aprendemos, duvido que haja mais alguma coisa que nos faça aprender. É verdade, porque se morresse muita gente, nós também não aprendíamos, porque estávamos mortos, acabou, não é? Portanto, e morreu o outro, não fui eu. Claro. O pensamento é sempre este. E nós morreu temos, ele, não fui eu. E eu acho que é uma boa reflexão, de facto, nós um dia nós temos de parar e pensar. Não sei se já lhe aconteceu numa semana, por exemplo. A Susana diz-me que está cansada esta semana, não sei porquê, também não é aqui que o vai dizer, mas às vezes nós temos semanas ou meses em que, de uma serenidade, em que parece que nada acontece. Eu às vezes até, numa semana, acontece tudo junto, ainda estamos a sair de uma, já está outra, e nós às vezes até dizemos, caramba, parece que... Olha, vê, é isso. Pronto, isso acontece-nos a todos e às vezes vem tudo junto. E então há um momento em que sozinhos nós temos de parar para, primeiro, se calhar, assimilar tudo o que aconteceu e pensar, não me vou deixar afogar nisto, tenho de parar, pensar, arrumar as gavetinhas, como dizem os psicólogos, as ideias, e tirar lições de tudo isto que me aconteceu. O que é que foi, o que é que se passou, e isso, eu penso que agora, no pós-pandemia, toda a gente devia fazer isto, parar um pouco e pensar não só porque nós aprendemos se calhar a lição de lavar as mãos, de coisas assim, mas é preciso tirar uma lição antropológica, humana, mais profunda, em que nós conseguimos viver emocional, porque emocionalmente isto que nós conseguimos viver 2 meses, se calhar com aquilo que para nós é o essencial. E eu acho que era importante as pessoas pensarem, nestes 2 meses e meio, de quem é que eu senti falta, não é? De quem eu tive saudades. Quantas vezes eu peguei no telefone porque me lembrei daquela pessoa. E aí nós conseguimos perceber quem é importante na nossa vida ou não é. E se calhar só essas pessoas de quem nos lembramos é que têm a capacidade de nos tirar a paz, a alegria, a serenidade, porque fazem-nos falta. O resto é tudo... é convivência, não é vivência. Que também é necessária, mas... Também é necessária, mas tem o seu lugar. Que eu chamo o resto. É o resto. Mas tem o seu lugar, tem o seu espaço, mas é convivência, quer dizer, vivemos no mesmo mundo, na mesma terra, não nos podemos... Mas daí a entrar na intimidade, sabe que eu até lhe vou adiantar um bocadinho da homilia que fiz ontem, na sexta-feira. A primeira sexta-feira do mês é o dia do Sagrado Coração de Jesus, geralmente. E ontem celebrei missa em Abreiro e na Carrazeda, e na minha homilia eu pensei, porque eu gosto muito da imagem do Sagrado Coração de Jesus, não pelo rosto, porque o rosto daquele Jesus, como é que é dizer, aquele Jesus louro, de olhos azuis, assim com uma cara muito serena, parece tirado das coleções da Barbie e do Ken, assim um Jesus assim Ken. Uma capa da revista. Isso não me diz muito. Agora, para baixo, do rosto para baixo, a imagem do Sagrado Coração de Jesus está muito bem, é fruto de uma visão de Santa Margarida Maria Alacoque, que a imagem tem o quê? Se estiver a visualizar, tem o coração fora do corpo, que está rodeado por uma coroa de espinhos, tem chama, labareda, tem espinhos à volta, e tem Jesus a apontar para ele, e tem a outra mão ou a abençoar com os 2 dedos, ou a apontar para o céu. E eu parei um pouco a olhar para a imagem e a preparar o que ia dizer às pessoas, e de todas as formas de rezar que nós temos, o nosso catecismo explica que existe a oração vocal, é aquela que é falada, não é? A oração comunitária, a oração
em silêncio, para dentro, para cada um. Pronto. E eu acho que a oração do olhar é muito interessante, é muito bonita. E eu estava a olhar para lá, para a imagem do coração de Jesus, e fiz uma análise médica, biológica. Ou seja, nós temos o nosso organismo está preparado para proteger os órgãos vitais, não é? Temos um capacete de crânio para proteger o cérebro, órgão vital, temos as costelas para proteger os pulmões e rins, não é? E a proteger o coração temos o tórax, que é aqui e este osso, que isto é forte, não parte de qualquer maneira, para proteger o coração. Quando nós vemos a imagem do coração de Jesus com o coração de fora, está-nos a dizer que ali não há proteção, ou seja, é um coração acessível, chega lá quem quer, consegue tocar-se, ver-se, mas depois tem lá a coroa de espinhos para dizer que se é fácil aproximar-se dele para o amar, mas também é fácil machucar. Ou seja, se não tem tórax é fácil magoá-lo, e por isso o coração de Jesus na sexta-feira associa-nos à paixão, sexta-feira santa, tudo isso. E eu dizia às pessoas... É um poeta. Não, é o que eu penso para mim, quer dizer, é assim, eu olho para lá e penso, de facto é fácil chegar cá, mas também é fácil magoar, e por isso estão lá os pinhos. Eu se andasse com o coração de fora, e há uma doença, há uma malformação genética de pessoas que nascem com o músculo cardíaco fora, tem só a pele, mas vê-se, essas pessoas têm de ter sempre cuidado, porque qualquer toque, qualquer encontrão, e o coração de Jesus lembra-me isso, é fácil chegar, amar, mas também é fácil magoar. E eu pensava na oração do olhar, e foi isso que eu disse às pessoas ontem. A oração do olhar é fruto da intimidade. Só consegue comunicar com o olhar profundamente quem tem intimidade. Eu não sei se de certeza que lhe acontece. Em minha casa, a minha irmã mais velha e a Fátima às vezes até me diz assim, olha, nós nem precisamos de falar, basta olhar. E a minha mãe às vezes, e a minha mãe para mim, e as minhas irmãs, e a minha sobrinha, às vezes trocamos olhares e temos aquela expressão que diz assim, olha, não precisas dizer mais nada, não digas mais nada que eu já percebi. Isto é fruto só da intimidade, só quem é íntimo é que consegue comunicar com o olhar. Eu acho que não é da intimidade, é do amor. Porque do amor, a intimidade sim. É outra coisa. Sim, chamo-lhe amor, sim. Tem que haver uma aproximação de tal forma forte, um amor tão grande, que se consiga perceber mesmo só através do olhar o que... E eu dizia às pessoas ontem, quando nós entramos numa vida de oração, de intimidade ou de amor, não é, com Deus, eu estava a olhar para a imagem do coração de Jesus e estava a pensar o que é que eu ia dizer na missa. E depois chamou-me a atenção o dedo de Jesus a apontar para o coração e o dedo a apontar para cima. E eu pensei para mim, pronto, não digas mais nada. Ou seja, não é preciso dizer mais nada. O olhar disse tudo. E eu penso que nós precisamos disto todos, não só a nível de oração, mas a nível humano. Olharmos-nos, tentarmos entender-nos e perceber aqueles que nós conseguimos entender pelo olhar, sem estou a falar muito já. Olha, Caramba. Era o que eu lhe ia dizer, não é pelo olhar, mas verbalmente lhe vou dizer que temos que terminar. Já? Verdade. Nem verdade. falamos de nada da média. Queríamos falar da média, não, mas acho que falou tão bem e foi tão pertinente aquilo que disse, que a média, que me desculpe, pode esperar para a próxima semana. Sim, tem estado à espera estes anos todos, não é? 13, não é? 13 é muito tempo. E pronto, e depois poderíamos falar, olha, mas também falamos quase sempre de coisas más, hoje acho que foi bom. Não, hoje acho que é uma reflexão que é necessária a ser feita, provavelmente neste enquanto pós-pandemia, estão a ouvir este programa, estão a refletir, e isso já é bom, não é? E deixar este conselho, não voltemos ao mesmo. Aquela intriga, aquela chatice, aquelas coisas que nos destruíam antes. O egoísmo, que é tão mau. É verdade. O egoísmo não. O egoísmo, a maldicência, a crítica gratuita, o julgamento. E se calhar percebermos, e acho que todos, quem quiser, percebeu, quem de facto é importante na sua vida, quem faz parte da sua vida ou não, nestes 2 meses. E basta fazer esse exercício de quem eu tive saudades, em quem pensei, de quem senti falta, a quem me apetecia pegar no carro e ir visitar, e não voltemos a ser o mesmo. E recordar só uma vez mais o que disse o Papa, quem é pior do que a crise é o desperdício da ocasião que esta crise nos trouxe e nos traz, porque isto ainda está para durar. E que não deixem que a pandemia transforme a nossa vida num pandemónio. Acho que é uma belíssima frase. É verdade.
Olha, desde já aviso a si e aos nossos ouvintes que 2 a 8 não haverá, temos muito para falar. Não, me diga que vai de férias. Não. Ah, Só vou além virar e venho logo. porque eu acho isto muito injusto. Dizem assim, bom, o seu pai saiu de férias 2 meses, não é? Porque Não. eu também, Não, pois. eu sei que não. Não, sim, eu sei sim, que mas. não, só são 2 dias, portanto vou fazer aqui o. Não, mas são aquela merecidas ponte, e pronto. merece. Sim. Portanto, o próximo fim de semana não haverá, temos muito para falar. E merece e terei nisso. A oração do olhar. E vai ver que há momentos em que nós vamos dizer assim, pronto. Tenho isso com os meus filhos, É, sim. não é preciso dizer mais nada. Não digas mais nada que eu já percebi. Não é? Então, quando arregala os olhos, o Guilherme sabe perfeitamente o que eu estou a dizer. Nós até conseguimos fazer GPS com o olhar. É verdade. A pessoa faz assim, Oh. já sabem que é para ali. Não viram o gesto do Sr. Padre, mas é isso mesmo. Olha, desejo-lhe Muito uma bem. ótima Obrigado, semana. Susana, para E si então também. daqui a 15 dias o Temos Muito para Falar está de regresso. Acompanhe-nos sempre que puder. O podcast está lá, o nosso armazém, então os programinhas todos. E na nossa página. E na no nossa Facebook. página do Temos Muito para Falar também. Portanto, não tem motivos para nos acompanhar e partilhar com os seus amigos e familiares. Continuação de um bom fim de semana, não se esqueçam, continuam-se a proteger, máscara, desinfetar as mãos, é muito importante para continuarmos neste caminho que está a correr bem. Bom fim de semana a todos, até ao próximo, temos muito para falar.